Neste ano, cerca de 1.000 famílias estão realizando o sonho da casa própria em Cascavel. Nossa, é a realização de um sonho, na verdade, né? Esse ano mesmo a gente não soube o que era inverno, né? Quando eu cheguei aqui na casa com eles, eu falei, agora nós temos a nossa casa. Daí ela falou, agora é a nossa casa. Eu tô grávida, tô quase ganhando a neném. Poder receber um filho agora, nessa nova fase da nossa vida, numa casa nova, com uma moradia boa, é maravilhoso. É esplêndido. Uma cidade que segue avançando sem deixar ninguém para trás. Porque Cascavel é trabalho e coração. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Alô, internauta ligado com o canal de podcast do Grupo Gazeta do Paraná, o Gcast. E este é o Por Trás da Notícia, que nós apresentamos aqui, ouvindo pessoas da nossa sociedade, dos mais diferentes segmentos, envolvendo os mais diferentes temas, mas sempre coisas atualizadas e importantes para que o internauta esteja bem informado. É um prazer, é uma satisfação estar com vocês nesta edição do nosso Por Trás da Notícia. Estamos recebendo aqui duas representantes do Consamu. Nós tivemos esses dias aqui o João, que é o diretor do Consamu. E agora nós estamos recebendo a Jéssica Zielinski e também estamos recebendo a Indiara. A Indiara, ela é... Eu tô com o óculos quebrado, por isso que eu tava querendo ler sem óculos, mas não tem jeito, eu quebrei o óculos, sentei em cima dele, né? A Indiara Teixeira, que é a responsável pela educação. Isso. Muito bem. Educação? Núcleo de Educação Permanente. Permanente. E a Jéssica, ela é diretora de enfermagem do Consamu. Exato. E as pessoas ouvem tanto falar em Consamu. Consamu para cá, Consamu para lá, SAMU. O cara vê toda hora passar uma ambulância. Eu, por exemplo, tenho uma bronca com essa ambulância do SAMU, porque eu moro na rua Salgado Filho, que é caminho das ambulâncias do SAMU. Então, a qualquer hora do dia, eu ouço o toque da sirene do SAMU. E que é bem diferente do toque do bombeiro. Quando a gente ouve o SIAT, é diferente. Você sabe que é o SIAT. E o SAMU, você já identifica a sirene do SAMU. E as pessoas veem o helicóptero aí voando para cima, para baixo e tal. E as pessoas muitas vezes falam em Consamu como uma coisa tão próxima delas. Mas, na verdade, elas não sabem nem o que é Consamu, muitas vezes. O que vem a ser o Consamu, entendeu? Que é um consórcio que envolve prefeituras. Eles não têm essa noção. E muito menos da importância que o Consamu tem e que o SAMU tem. Pelo atendimento que vocês fazem, entendeu? Quantas vidas são salvas? É só pegar o helicóptero e fazer um levantamento de quantas e quantas vidas foram salvas graças ao helicóptero. No dia que o helicóptero aqui em Cascavel foi instalado e fez a sua primeira ação, foi buscar uma criança lá em Assis Chateaubriand, que era uma criança neonatal, que fala? É porque ele nasceu prematuro e precisava vir para um hospital maior, que no caso seria aqui em Cascavel. Se não estivesse inaugurado aquele dia, o helicóptero, que saiu da inauguração em frente à prefeitura, eu estava lá. O Eloy Biazus, que é o dono da empresa, que é da L-Sul, que é a concessionária do helicóptero, é muito meu amigo, o Biazus. E eu fui lá prestigiar a instalação em Cascavel e tal. E daí tinha aquele Nicásio, que também era muito meu amigo. Nicásio tem um depoimento, inclusive, lá, dizendo que o equipamento do Consamu aqui, o helicóptero, era superior ao helicóptero que atendia a Fórmula 1 em Interlagos, São Paulo, para vocês terem uma ideia da aeronave que foi colocada aqui. E aí eles saíram do meio do evento para fazer a primeira busca de salvamento lá em Assis. E uma criancinha recém-nascida e neonatal. Essa criança, eu já coloquei o meu pessoal atrás, porque a gente precisa achar eles. Eu tenho um documentário encomendado pelo Eloy e pelo filho dele, o Elinho, para que eu faça, para a gente colocar no ar a importância do helicóptero e tal, e achar essa criança. Porque nós completamos 10 anos esses dias, não foi? Exato. Então fazem 10 anos que isso aconteceu. Essa criança está com 10 anos de idade. Essa criança, a chance dela escapar em Assis Chateaubriand era muito pequena. Não tinha o Hospital Miqueleto ainda lá,
entendeu? Era muito carente de recursos o município de Assis Chateaubriand, e colocar uma criança recém-nascida, prematura, dentro de uma ambulância para trazer de lá aqui, poderia ter sido fatal. E foi lá o helicóptero, em poucos minutos foi a Assis, carregou, né, e trouxe para cá e salvou aquela criança. Só essa salvação já valeria todo o contrato do Estado com a empresa. Porque uma vida não tem... Como é que você vai avaliar uma vida? Como é que você faz a conta de uma vida? E vocês estão acostumados todos os dias a salvar vidas. Os seus colegas, o pessoal da linha de frente. E esse pessoal não é tão valorizado pela sociedade. Não estou dizendo pelo governo e nem pela direção do CONSAMU, que a gente sabe aqui o trabalho dedicado do João, do presidente, do Tiago. Eu estou falando da população. Para elas, é um helicóptero que está passando ali, fazendo barulho, é uma ambulância que está fazendo barulho lá, às vezes de madrugada, e ali dentro está indo uma vida em busca de salvação. Então o trabalho que vocês realizam é um trabalho abençoado. Eu tenho muita admiração pelo trabalho do pessoal da linha de frente na saúde pública, porque as pessoas acham muitas vezes que é só no particular. Daí você tem lá um plano de saúde, e esse plano de saúde te dá condições de você paga um pouco mais, você tem um helicóptero e tal. E o CONSAMU e o sistema do SUS é tudo de graça. E o atendimento não é inferior por ser de graça. E isso que é muito importante. Então eu quero sempre trazer aqui pessoas que venham trazer para a sociedade um conhecimento maior a respeito disso. Então eu queria que você começasse, Jéssica, me dizendo qual é a tua função, o que é que você faz na sua atividade do dia a dia. Então, Sérgio, boa tarde. Obrigada pelo convite, né? A gente fica feliz por estar nesse momento aqui contigo. Eu sou diretora de enfermagem e dos condutores do CONSAMU. Hoje a gente tem praticamente 1.000 colaboradores só na minha pasta. A gente atua hoje, na verdade, além do SAMU, em mais 4 hospitais e 4 UPAs da região. Certo. Nós atendemos em 43 municípios da região, né, de Quedas até Guaíra. No SAMU nós temos 24 bases, né, e no total 29 viaturas de suporte básico, mais 8 viaturas de suporte avançado. Tínhamos 2 motolâncias até esses dias. Agora, essa semana passada, a gente implantou mais 2 motolâncias aqui em Cascavel e mais serviço da Aeromédica. A motolância, na verdade, ela leva o profissional para o atendimento, né? Porque ela não pode transportar, não vai transportar ninguém. Isso. Mas ela garante a rapidez na chegada, né? Exatamente. Então, a motolância é essencial porque ela chega mais rápido aos pacientes. Aqui em Cascavel, a gente fez uma média. Ela chega, por exemplo, 7 minutos antes do que uma viatura normal. Sim. É um trajeto, digamos, ali da base 1, que é atrás da UPA Tancredo Neves, até a região norte, né? Se fosse atravessando a cidade. Atravessando a cidade. Né? Num dia normal de trânsito, demora-se, então, 7 minutos a mais a viatura normal do que a motolância. 14 seria a média da normal para 7 da... Exato. E isso mesmo porque a de 14 minutos vai com a sirene aberta e vai abrindo frente, porque no trânsito normal de Cascavel, dali de trás da UPA Tancredo até a região norte, é meia hora, 20 minutos para o cara andar bem. Exatamente. E aí eu, enquanto direção de enfermagem dos condutores do consórcio, a gente atua para melhorar a qualidade do trabalho, né, dos colaboradores, dando mais insumos, mais condições de trabalho, equipamentos, tecnologias novas, né, em parceria com outros profissionais do consórcio, sempre tentando dar uma qualidade melhor para o trabalhador e, consequentemente, ele vai dar uma qualidade melhor no atendimento à população. Então, a gente tem essa parceria, né, com outros serviços, né, dentro do consórcio mesmo, outros setores, com a Indiara, que é responsável pelo Núcleo de Educação Permanente, para a gente dar mais qualidade para os nossos profissionais, que vão ser mais treinados, mais capacitados. Quantos enfermeiros vocês têm hoje no CONSAMU? Enfermeiros, a gente tem próximo de 200. Certo. Técnicos de enfermagem são 700. Quase 1.000 já. Né? E mais 300 profissionais, mais 200 profissionais que atuam como motoristas socorristas. Certo. Então nós estamos falando de 400, com mais 700, estamos falando de 1.100 pessoas. Isso, exatamente. 1.100 pessoas. É bastante. E é importante, Jéssica, e importante a você, Indiara, que vocês entendam o seguinte, as pessoas que estão nos assistindo. Eu, você, qualquer um de nós, ao acordar de manhã cedo, muitas vezes acordamos indisposto. Como acontece com todo mundo.
Um dia da semana, um dia do mês, o cara acorda indisposto, tá com problema em casa com a esposa, tá com problema com o filho na escola, e ele tem que chavear na porta de casa os seus problemas para ir atender pessoas que eles no atendimento fazem a diferença às vezes entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte. Dependendo do atendimento desse profissional, poderá salvar a pessoa e poderá deixar a pessoa morrer. E esse está ali resolvendo o problema dos outros, enquanto o problema dele está lá trancado, para depois, quando ele voltar para casa, ele vê como é que vai resolver o problema lá do casamento, o problema do filho. A gente sabe como é que é a vida do dia a dia, e esse profissional, ele tem que ser muito bem amparado, ter uma boa condição de trabalho, porque senão, querida, ele vai transferir para o atendimento dele o problema que ele está sentindo. Exatamente. É o que a gente tenta fazer, né? Ele se sentir bem no trabalho, porque Sim. ele vai se sentir melhor ainda no atendimento aos pacientes. Eu sempre falo assim, como que a gente, por exemplo, vai dar um atendimento humanizado, né? Se a gente não for bem acolhido também entre Exatamente. nós, não é verdade? Então a gente Exatamente. tenta trabalhar muito com isso também. Não são máquinas. Exato. São seres humanos atendendo seres humanos. Exato. Entendeu? Você veja, Indiara, você que está aí no dia a dia, acompanhando, aquela pessoa está aí sorrindo, às vezes por fora. Por dentro está dilacerada, com um problema particular e tal, isso, aquilo. Aí vem o telefonema, vem o chamado, corre para dentro da ambulância, sai correndo, isso, aquilo. Muitas vezes o filho, a filha, está precisando dele, mas ele não pode, ele tem que trabalhar, ele está na hora que ele está lá de plantão e tal. Se você não tiver essa compreensão de que não são máquinas, não é você ligar um botão e dizer: vamos esperar que a máquina resolve. Não, são seres humanos, todos eles com o coração pulsando, todos eles sentindo frio, sentindo fome, tendo problemas emocionais, e você tem que saber entender que essas pessoas fazem um trabalho fundamental para separar muitas vezes a vida e a morte. Perfeito. Dentro da saúde pública, né, não só falando de urgência e emergência, falando como Sistema Único de Saúde, a gente trabalha muito a Política Nacional de Humanização, né? E essa Política Nacional de Humanização, ela traz justamente esse conceito de entender o ser humano como outro ser humano. Não como um diagnóstico, não como uma máquina, né? Como você trouxe ali. Mas entender o contexto para que a gente possa acolher com empatia não só o paciente, que é o nosso objetivo final ali no atendimento, mas também os profissionais que estão ali. Então, todo profissional que entra para trabalhar ali no Consamu, o primeiro contato dele com o consórcio é através do Núcleo de Educação Permanente. Né? Então, todos são acolhidos ali para que a gente possa fazer a capacitação adequada, conhecer um pouco do perfil de cada um, né? E acolhê-los realmente ali para o serviço, para que então eles possam entender o contexto do que é o serviço de urgência e emergência, o que eles vão encontrar no dia a dia, né? Porque tem muito disso também. Para o profissional que já é da área da saúde, por exemplo, o técnico, o enfermeiro, o médico, um cenário controlado dentro de um hospital, ele vai atuar com certa segurança. Ele tem uma equipe de respaldo. Se eu tenho uma insegurança técnica, eu tenho um colega para me socorrer. Mas não tem na de rua, não. Então, eles vêm para uma realidade completamente diferente do que eles estão acostumados. E a decisão ali tem que ser na hora. A tomada de decisão ela tem que ser rápida, baseada em critérios clínicos adequados. E por isso a gente dá esse subsídio de capacitação para eles através de protocolos. Nós temos tudo, os protocolos institucionais muito bem estabelecidos para que eles tenham o poder de tomada de decisão ali na hora. Né? Um técnico de enfermagem, um condutor no suporte básico, eles têm o respaldo da regulação médica. Sim. Então eles vão agir sob orientação médica. Mas muitas vezes, a hora que eles chegam na cena, eles precisam tomar alguma conduta imediata, porque dali 2 minutos não vai adiantar mais fazer nada se eles não tomarem aquela conduta imediatamente. E há uma diferença enorme, quilométrica, entre a teoria e a prática. Então é o seguinte, ele pode muito bem ter sido orientado, pode estar muito bem preparado para o atendimento, mas daqui a pouco ele se depara com uma situação que depende da decisão dele. E se ele tiver que pegar o telefone e ligar para 2, 3 para se orientar, o paciente já morreu. A vítima já foi. Entendeu? Então ele tem que decidir na hora. Não é fração de milésimos de segundos, né? A enfermeira Jéssica trouxe a questão da motolância, que melhora o tempo-resposta. E tempo-resposta é uma frase que a gente usa muito no atendimento pré-hospitalar, porque a grande maioria dos atendimentos de emergência são dependentes do tempo.
Então, o tempo que eu levo para iniciar um procedimento de reanimação, por exemplo, ele vai me dizer sobre o prognóstico daquele paciente, se ele vai ou não sobreviver e se ele vai ter algum tipo de sequela, né? Então, os nossos profissionais, eles têm que ter esse olhar, né? Tem que ter esses protocolos muito bem estabelecidos para chegar, reconhecer qual é a emergência e agir rapidamente. E agir rapidamente. Né? Olha, você falou uma coisa que ela é bastante importante. Eu tinha um fotógrafo que me atendia quando eu fazia a coluna diária na Gazeta do Paraná, o Carlos Eduardo Rodrigues, o Mini, era o apelido dele. E o Mini não é, né? Filho de médico, lá em Toledo e tal. E ele teve um acidente vascular. Ele teve um AVC. E ele caiu e ficou ali tal, num clube lá de serviço, e aí foi chamado o SAMU e tal. E o SAMU disse, o pessoal do SAMU, porque a gente conhece todo mundo lá e tal, eu fiquei sabendo do episódio, a gente foi lá conversar com a família e tal, né? Ele perdeu a memória recente, ele tem a memória distante. Ele lembra de onde que te conhece, o que você fez na vida e tal. Mas se ele conversar com você aqui um assunto agora sobre um atendimento feito hoje, daqui a pouco ele fala o mesmo assunto com você. Ele perdeu a memória recente, né? Porque faltou oxigênio no cérebro e demorou um pouquinho para ser atendido. Então você veja que se você não atender, a pessoa pode não morrer, mas pode ter um dano irreversível. Não é verdade? Exatamente. Quanto antes se chega no local, né, antes, melhor ainda vai ser o prognóstico do paciente. Então, por isso que, além disso, né, além de chegar mais rápido, é importante a população ter o conhecimento também, quando ela faz a chamada 192, que o médico regulador vai falar com o solicitante. E o médico regulador, ele vai fazendo as orientações também, principalmente num caso de parada cardiorrespiratória. Isso. Ele vai dando as orientações de como ele vai, o solicitante fazendo os primeiros atendimentos até que a equipe chegue. Exato. E isso ajuda muito também no prognóstico do paciente, porque enquanto ele está fazendo, por exemplo, uma compressão cardíaca, né, ele está estimulando a circulação sanguínea, né, então enquanto isso o coração continua, né, bombeando e os pulmões ventilando e oxigenando o sangue, então até a equipe chegar, isso também ajuda demais. Claro que quando o popular, né, faz essa solicitação para nós de atendimento a um familiar dele, enfim, a pessoa fica muito nervosa, com certeza, né? Mas se ele conseguir fazer tudo que o regulador tá orientando... Ele vai quebrando o galho. Ele ajuda demais até a chegada da nossa equipe. Isso a gente sempre fala, que o atendimento, ele não começa quando a equipe chega na casa, ele começa no momento da ligação. No telefonema. É um clássico essa da reanimação, porque realmente quem vai salvar a vida é quem iniciou a compressão cardíaca primeiro. Então, quanto antes, né, for iniciada com a orientação correta ali, a chance de sobrevivência do paciente é muito maior. Outra situação que exemplifica bem é nos casos de engasgo, né, de obstrução da via aérea. Então, normalmente, no momento que o responsável está ali no telefone, o regulador está orientando, olha, vai fazer tal manobra, se a criança pega de tal forma, faz assim, faz assado. Muitas vezes, quando é obstrução de via aérea por líquido, normalmente em bebê, às vezes a equipe chega na casa, a criança já desobstruiu, já está chorando, já está respirando. Desde que tem alguém também de cabeça tranquila lá. De cabeça tranquila. Porque a mãe, por exemplo, não vai botar a criança de cabeça para baixo porque acha que vai passar mal, entendeu? A criança e tal. E você tem que, naquela hora, seguir o que o profissional está dizendo. Interessa o que ele está falando, se ele mandou apertar a barriga, se ele mandou virar de cabeça para baixo. Tem que fazer o que ele está falando. Ele foi preparado para isso, né? E nesse assunto, eu, apesar de não estar aqui na pauta, mas eu quero perguntar a vocês, porque é uma curiosidade que eu sempre tive com relação à orientação à população. Num caso de engasgar, uma criança, por exemplo, é melhor ligar para o SAMU ou é melhor ligar para o bombeiro ou tanto faz? Então, as duas categorias, elas têm o treinamento e a habilidade para realizar a desobstrução das vias aéreas. Ouve volta e meia falar que o bombeiro salvou. Sim. O bombeiro salvou. A manobra de desobstrução de vias aéreas, seja de desengasgo em bebês ou a de Heimlich, ela é uma manobra de primeiros socorros. Então, as duas instituições, elas conseguem, né, resolver essa situação. O que a gente tem aqui no Paraná, que a gente tem bem estabelecido o serviço de SAMU e SIAT, né? Isso é uma particularidade do nosso estado, que a gente tem bem estabelecido esses dois serviços. Então, nos municípios onde eu tenho SAMU e SIAT, a gente tem uma divisão, digamos assim, dos atendimentos
para melhorar o tempo-resposta e aumentar a abrangência. Mas como é que vocês fazem? Porque, na verdade, vocês fazem essa separação. A população liga para o primeiro número que aparece. Quem liga para o primeiro número que aparece, aí recebe orientação adequada, se for o caso de envio imediato, certo, né, aí é feito. Mas qual que seria essa diferenciação? O SIAT atenderia os casos que são de trauma. Então, o que é um trauma? Como que a gente explica um trauma? É tudo aquilo que acontece de fora para dentro. Certo. Né? Então, eu caí, sofri um acidente de carro, me cortei. Importante isso. Então, é um trauma. Aconteceu de fora para dentro, eu posso ter a opção de ligar para o SIAT ou nos municípios onde eu tenho esse serviço, né? Agora, é um clínico, passei mal, é alguma coisa que aconteceu de dentro para fora do corpo. SAMU. A crise convulsiva, dor no peito, enfim, falta de ar, SAMU. Na dúvida, né, o SAMU, nos municípios onde não tem o serviço do bombeiro, o SAMU atende todo tipo de agravo. Certo. Né? Mas onde eu tenho 192 e 193, existe essa diferenciação. Olha, hoje, somente hoje, depois de, sei lá, 10 anos, 15 anos, eu fui entender uma coisa. Eu enlouqueci um dia aqui na frente da Gazeta, porque eu saí, uma mulher cortou a preferencial e eu bati o carro no carro dela. E ela estava grávida. E estava com uma criança, na frente, inclusive. Mas eu, imediatamente, me preocupei em tirar a mulher do carro. Daí o pessoal ali na oficina correu lá, me deu uma cadeira. O pessoal do bar, ele trouxe água para ela tomar e tal. E eu liguei pro SIAT. Eu liguei pro SIAT. E me identifiquei. O jornalista Sérgio Ricardo, tal. O cara falou, ela está sangrando? Falei, não. Ela tem alguma escoriação? Falei, não. Então o senhor tem que ligar pro SAMU. Ele falou para mim. Mas eu enlouqueci com o cara. Eu falei, então quer dizer que eu tenho que mentir para você? Eu tenho que dizer que ela está esvaindo em sangue para vocês virem aqui buscar ela? Ele falou, não, querido, é que não é a nossa parte. Tal. Aí eu parei de discutir, perder tempo, liguei para o SAMU. E veio uma viatura do SAMU atender. Ela estava, na verdade, como estava grávida, como estava com o filho na frente, ela estava numa crise de ansiedade, de nervos. Mas ela não tinha ferimento nenhum. E o SIAT se negou. É que se negou, me orientou que era melhor o SAMU. E eu fiquei com aquele troço atravessado na garganta até hoje, entendeu? Mas puxa vida, eu acho que qualquer um dos dois podia vir. Não, agora você está dizendo, se não há ferimento, se não há nada de fora para dentro, não é o SIAT, é o SAMU. Aí casos clínicos... Se é um ferido, aí então é o SIAT. É como eu falei, o SAMU, os nossos profissionais são treinados para atender a todos os tipos de situações. Mas onde eu tenho os dois serviços, aí existe esse redirecionamento até para dar uma melhor resposta. Melhor, né? A gente tem um volume de atendimento muito grande, né, na cidade, tanto na central do bombeiro quanto na central do SAMU. Então as ambulâncias passam todo dia, toda hora em casa. Então essa divisão ajuda na resposta para a população. A gente dá um serviço mais rápido e com mais qualidade. Me diga uma coisa, quantas ambulâncias hoje tem o Consamu aqui em Cascavel, vocês sabem? Em Cascavel a gente tem 5 de suporte básico, mais 3 viaturas de suporte avançado e mais as 4 motolâncias e o aeromédico. As 3 avançadas que você fala é a UTI móvel. Isso, exatamente. E você consegue manter um paciente vivo dentro da ambulância, mesmo que esteja aguardando por uma vaga no hospital, porque eu já vi isso acontecer. Exatamente. Ficar lá a ambulância lá na frente aguardando a vaga do hospital e a pessoa está numa UTI ali, ligada em todos os aparelhos, não é isso? Exatamente. Nós temos 3. 3 aqui em Cascavel. Certo, aqui em Cascavel. Isso. E temos quantas que você falou da... A gente tem mais 5 viaturas de suporte avançado na região e as mais motos? aeromédico. Aeromédico. Motos, nós temos 4 aqui em Cascavel e nós temos um projeto de implantar 2 em Toledo, que são as cidades que têm maior tráfego. O que 2 em Toledo? 2 motolâncias em Toledo. Ah, em Toledo. Também. Certo. Por conta do alto tráfego. Claro, né? claro. Lá a população maior também, mais acionamentos. Então, assim como Cascavel, a gente faz um estudo de levantamento populacional, de ocorrências, enfim, e a gente diagnosticou que lá seria importante também a implantação de motos. Mas a moto dá para explicar a questão de Toledo, a questão de Cascavel e Foz do Iguaçu, Camporão, Umarama, cidades maiores aí, porque na verdade as pessoas elas muitas vezes não se ligam nas coisas. Nós temos um aumento de população, certo? Que venha de fora ou que da própria família. Por exemplo, a minha filha era menor de idade, não tinha carro. Passou dos 18, ganhou o carro dela. O piá passou dos 18, ganhou o carro dele. Então, vai aumentando o número de veículos na cidade. E as cidades não espicham. As ruas não ficam mais largas, nem mais compridas. Exato. Elas continuam do mesmo jeito. Então, é claro que o trânsito, conforme a cidade vai crescendo, os problemas do trânsito também vêm aparecendo.
Então, essa questão da motoambulância, eu acho o seguinte, quando um município requer, tem o lado bom. É sinal que o município está desenvolvendo, está crescendo, e o trânsito já está começando a exigir que você tenha uma velocidade maior. O avião, aliás, o helicóptero também atende Toledo se precisar, não é isso? Todos os 43 municípios do Consamu de abrangência. Todos os municípios? Todos. E ele também, além de atender aqui na nossa região, ele também faz transferência de pacientes daqui para outras regionais. Certo. Né? O helicóptero ele vai para Londrina, vai para Curitiba, Foz do Iguaçu. Mas lá tem também, não tem? Aeromédico? Na verdade, aí assim, Maringá tem, Curitiba também tem, Londrina também tem. Mas às vezes está fora. Mas aí, então, às vezes a gente precisa transferir um paciente daqui da nossa regional. Então, teve um queimado, para outro menino serviço. Queimado aqui que foi levado para Londrina. Para Londrina. Então, assim, a gente acaba saindo da 10ª e da 20ª regional para levar esse paciente para um serviço de saúde, às vezes mais complexo. Porque a nossa ala de queimados aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho a impressão que lá por 2050, por aí, nós vamos inaugurar. Porque, inaugurar não, nós vamos botar para funcionar, porque inaugurar, cada governador que passa vem aqui e inaugura um pedaço da área de queimados e nós continuamos levando para Londrina. Isso sinceramente, a nossa... agora está melhorando a representação política com a presença do Gugu, com a presença do Paranhos no governo do estado e tal, nós temos uma melhora significativa para Cascavel. Mas nós, durante muito tempo, fomos preteridos, essa é a verdade. Nós somos o patinho feio. Londrina e Maringá sempre o privilégio maior. E Curitiba, claro, é a capital do estado. Mas, Jéssica, especificamente no seu caso, você lida diretamente com a enfermagem, com os enfermeiros, certo? Isso, enfermagem e os condutores do Consamu. Condutores. Quero fazer uma pergunta para você bem pessoal e a tua resposta vai ensejar o que eu vou dizer depois. Vocês têm lá quantos enfermeiros? 200. 200. Você conhece pelo nome quantos % desses 200? Hoje, como o serviço está muito ampliado, digamos assim, hoje eu acredito que eu conheça 30%. 30%, é bastante. Cresceu muito. É bastante, mas é bastante. 30% é bastante. Nós fazemos uma integração de todos os colaboradores. Sim. Quando eles entram no SAMU, assim como quem entra para trabalhar nas UPAs, nos hospitais, sim, nós fazemos integração de todos os colaboradores via NEP. Sim. E nessa integração tem uma apresentação de toda a direção. E além disso, eu também faço uma apresentação de uma aula de ética. Certo. Né? E também falo do histórico do APH, o histórico do próprio Consamu, assim, com o intuito do quê? Dos profissionais conhecerem quem são os diretores do serviço, claro, conhecerem a história do serviço e por que eles estão ali. Sim. Para eles entenderem assim, eu fiz o concurso para o Consamu e aí eu vou trabalhar numa UPA ou no hospital. Por quê? Né? Então, a gente explica o que é a gestão associada, que os municípios acharam importante fazer essa gestão com o consórcio, visto que o consórcio está fazendo uma boa gestão, enfim, então a gente tem essa proximidade para fazer com que o colaborador se sinta mais valorizado, né? Saber onde ele está entrando, né? O que o consórcio faz. Porque, na verdade, as pessoas têm que entender que o Paraná, o Brasil, é um todo. Então, nós temos que entender o seguinte, Cascavel não precisaria ter Consamu, com todo o respeito ao trabalho do Consamu, mas não precisaria ter porque Cascavel tem capacidade financeira para montar seu próprio atendimento com ambulâncias municipais e tal, isso aquilo, e contratar e tal, porque tem um orçamento aí de 2, 3 bilhões por ano e tal, isso aqui. Mas Diamante do Oeste não tem essa condição. A cidadezinha ali de Céu Azul, a cidadezinha de Veracruz, cidadezinha que eu quero dizer carinhosamente falando, mas cidadezinha pequenas. Então, se você não faz esse consórcio, você acaba, só vão ter condições os grandes municípios. E aí, quando você faz essa maneira igualitária de atender, o cidadão lá de Veracruz do Oeste tem um atendimento que o cidadão aqui de Cascavel tem. Ele pode não ter lá o hospital que tem em Cascavel, mas daí a ambulância traz ele para Cascavel. Eu te perguntei quantas pessoas você chama pelo nome que você conhece, porque, na verdade, esse tratamento humanizado eu ouvia do Dr. Luiz Carlos de Lima, dono do Hospital Dr. Lima, Sim. muito meu amigo, que faleceu já há alguns anos atrás. E o Dr. Lima dizia o seguinte, você precisa conhecer, claro, que ali nós estamos falando de um hospital privado, mas você precisa conhecer no mínimo de 30% a 50% do profissional e chamar pelo nome. Por quê? Porque daí você está mostrando para ele que ele tem importância. Porque senão ele acha assim, eu sou um número. Eu passei aqui pela minha chefe, ela mal
mal e porcamente, como diz o gaúcho, me cumprimentou. Quer dizer, não chamar pelo nome, que jeito? Então, isso tira o tratamento humanizado para a pessoa. E é importante que ele se sinta humano e não robô, porque o humano tem sentimento. Então, na hora do atendimento, o humano não é a inteligência artificial que é fria. Não, ele tem o sentimento. Se tem um familiar junto ali, que estava junto no acidente ou coisa parecida, ele está sentindo o sofrimento da pessoa que está ali, com quem está ferido e tal. Quer dizer, mas para ele ter esse tratamento humanizado, não ser uma pessoa fria, ele tem que também ser tratado pela instituição a quem ele está ligado como humano. Entendeu? Então, quanto mais você conhecer os teus colaboradores, mais você saber o nome dos teus colaboradores. Claro que a coisa vai tomando uma proporção que chega um momento que cresce muito, né, Jéssica? E você é uma só. Mas é importante. É importante, entendeu? Por quê? Porque tu dá a ele também uma confiança de se abrir com você, entendeu? De não ficar apenas na formalidade. Exato. Na formalidade. A tua função. Explica um pouquinho melhor a tua função, porque a dela da enfermagem eu já entendi. E eu acredito que o internauta também. Mas no teu caso, que é a educação permanente, o que vem a ser isso? Então, hoje eu sou responsável técnica pelo Núcleo de Educação Permanente e ele tem a função fundamental de capacitar os profissionais para atuação na urgência e emergência. Certo. Vocês dão cursos? Nós fazemos a formação inicial para quem vai começar a trabalhar no SAMU, fazemos a integração para os profissionais que vão atuar nas unidades de gestão compartilhada e, em paralelo a isso, nós temos outros projetos de ensino de urgência e emergência para os municípios também que fazem parte do CONSAMU. Então, nós temos aí um treinamento de suporte básico de vida chamado Treinamento para as Portas de Entrada de Urgência dos Municípios, que é um apanhado geral sobre o suporte básico clínico e de trauma, que a gente pode levar para as equipes que trabalham nas unidades de atenção básica de qualquer município que seja do consórcio que faça a solicitação. Nós temos o projeto SAMU nas escolas, que nós levamos aí a instrução de primeiros socorros para as crianças, como a gente falou lá atrás. Às vezes 1 minuto salva uma vida. Certo. E primeiros socorros eu não preciso de nada, eu preciso das mãos e do conhecimento para executar. A criança, ela é uma esponja, então a informação que você levar para ela, ela vai absorver e ela vai levar para casa. Então a gente trabalha esse ensino com as crianças e também com os professores das redes municipais de ensino, levando... É o SAMUzinho? É o SAMUzinho, SAMU nas escolas. Certo. Junto com o projeto SAMUzinho, a gente tem o projeto de primeiros socorros com foco na Lei Lucas, que é uma lei federal, que é a Lei Lucas? Lei 13.722 de 2018. Ela é uma lei federal que institui que toda instituição que trabalhe com crianças, sejam escolas, recreações, qualquer... Tem que ter o básico tem de que primeiros ter socorros. o treinamento de primeiros socorros básicos. Ela foi instituída por conta de um episódio que ocorreu com um aluno de uma escola, que durante um passeio era o Lucas Segali. A mãe dele foi atrás de meios legais ali, conseguiu a publicação dessa lei. Certo. Ele sofreu um engasgo durante um passeio escolar e no momento ninguém soube executar a manobra, não conseguiram, né, manejar aquela emergência e ele acabou indo a óbito. E a mãe dele fez disso uma bandeira. Ela fez disso uma bandeira, lutou e conseguiu a instituição dessa lei. Então, para que a morte não fosse em vão. Exatamente. Desde 2018, então, existe isso e a gente trabalha. Junto com o projeto SAMUzinho, a gente leva a proposta de levar o conhecimento para as crianças e também ensinar para os professores essas manobras de primeiros socorros que salvam vidas, né? Não temos dúvidas disso. Porque às vezes não dá, tá lá numa distância lá até você chamar ao socorro. Às vezes o simples fato de você saber como ligar para o serviço de emergência vai salvar aquela vida. Sim. Né? Porque, a recepção nas escolas é boa nesse assunto? É maravilhosa. Nossa, hoje a gente trabalha... Esse projeto, na verdade, ele iniciou no consórcio lá em 2018. Aí caminhou um pouquinho, veio a pandemia, a gente precisou recuar, né? Houve fechamento ali das escolas, enfim, tudo remoto. E nós retomamos ele agora no final de 2023. Então, nessa reestruturação, nós trouxemos o projeto da Lei Lucas junto e estamos, né? Então, indo nas escolas? Estamos. Mas como é que vocês fazem? Fazem assim, por exemplo... Vocês têm um organograma para ir na escola? É quanto tempo lá? Um dia de treinamento? Hoje nós trabalhamos sob demanda. Certo. Então, o município que tem interesse em participar entra em contato
conosco, solicita ali via ofício, né, pro NEP. Aí nós organizamos, junto com a direção da escola ou com a Secretaria de Saúde da Secretaria de Educação do município, as melhores datas e horários para atender. Certo. Normalmente, a gente vai um dia para trabalhar com as crianças e outro dia para trabalhar com os professores. Certo. Né? A atividade com as crianças dura em torno de 2 horas. Então, nós trabalhamos com eles sobre o que é o SAMU, né? Muitas crianças no contraturno escolar ficam em casa com pessoas mais idosas, avós, tios, Sim, enfim. sim. Então, para ele saber reconhecer, às vezes, se aquela pessoa passa mal, como Não, que ele e mesmo pede o irmãozinho ajuda. mais novo. Mesmo o irmãozinho mais novo, né? Às vezes orientar. E às vezes eles não conseguem fazer a manobra, mas eles Vocês não- chegam e explicam. Vocês não viram na internet aí agora um vídeo de um primo que salvou o Exato. primo? Vocês viram lá? É que ele veio por trás e tal, e pega assim na barriga do priminho e tal, isso aquilo, e salvou o engasgo do Calma. priminho porque ele soube fazer. Exatamente. Entendeu? Ele soube fazer. Certamente alguém treinou ele. Com certeza. Alguém ensinou ele. E a criança, eu sempre digo o seguinte, a resposta da criança, ela é muito positiva, muito positiva. Basta você ver o seguinte, eu lembro que um dia eu vinha no trânsito, andando com o carro, e uma filha minha, não sei qual delas, mas que estava comigo, mas uma pequena. E eu passei no amarelo, não passei no vermelho, passei no amarelo. E levei uma senhora de uma puxada de orelha dela dentro do carro. Não pode, eu aprendi na minha escola que o amarelo é atenção para o carro, pai, e espera e tal, isso, aquilo. Aí um outro dia eu saio aqui do restaurante, meu piazinho devia ter uns 4, 5 anos, estava em cima de um toco de árvore, que tinham cortado a árvore, indignado, queria saber como é que chamava as autoridades, que alguém cortou aquela árvore e tal. Então eu sempre digo assim, a resposta da criança Sim. é muito positiva, entendeu? Se você ensinar uma criança, se houver um problema, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, esse ensinamento que você está dando, pro resto da vida vai ser útil para ele, entendeu? Pro resto da vida, certeza. porque ele aprendeu lá pequenininho, de repente ele viu um outro fazer lá, já colocando em prática e tal, ele vai ser um cidadão que o dia que se deparar com uma situação que ele possa ajudar, ele vai saber Mas ele vai ajudar, fazer. entendeu? Então a resposta com a criança é muito positiva. Nós temos, normalmente a gente, depois de alguns dias, né, pede um feedback, né, para os organizadores, e o retorno que a gente tem é que a família, às vezes, foi lá na escola e falou, nossa, ele chegou em casa contando, me explicou como é que faz a manobra de Heimlich, como é que eu vejo se uma pessoa está inconsciente ou se está em parada cardiorrespiratória. Então, assim, eles são multiplicadores. E, assim, muitas vezes... Positivo, né? Positivo, aham. Muitas vezes eles não vão chegar e saber executar a manobra num adulto, por exemplo, mas eles vão explicar para quem tá junto, né? Faz assim, eu aprendi desse jeito. Exatamente, eles ensinam para os mais velhos, porque daí eles se sentem importantes, eles estão ensinando. Eu tenho uma tese, né? Uma tese maluca aí, mas eu digo que o Brasil, para dar certo, você tinha que matar todo mundo, deixar só as crianças, entendeu? E queimar os livros de história, para elas não verem como é que faziam para trás, entendeu? E daí ensinar essas crianças a ter amor ao país, a não ser corrupto, porque a corrupção, os caras falam dos políticos. Os políticos saíram do meio do povo, gente. Vocês não podem andar embaixo de parreira, de uva e querer colher pêssego. Quer dizer, não vieram de Marte, não vieram da Lua, né? Eles saíram dali, no meio da população, os políticos. Então, a criança, eu sempre tive muita esperança na criança. Sempre tive, entendeu? A educação ambiental, entendeu? Com a criança valoriza uma árvore, valoriza um rio limpo. O adulto joga um papel de picolé na rua, entendeu? Um adulto mal educado, né? E que infelizmente é a maioria, né? Que joga na rua e tal. Então esse ensinamento que vocês fazem para as crianças eu considero de uma importância muito grande. E também eles passam a ser defensores do trabalho de vocês. Exatamente. É aquilo que eu falo. Quando eles veem uma ambulância, eles falam, eu conheço esse pessoal aí, eles falam na minha escola, esse pessoal faz isso, entendeu? Isso tem muito valor. E a gente tenta trazer eles também para nossa realidade, porque o que está previsto na atividade. Então tem essa parte mais séria, digamos assim, que é da instrução, apesar de a gente trabalhar de forma lúdica, né, com eles, para não ficar uma palestra para uma criança, né? Então a gente tem toda uma didática com eles, mas o segundo momento da atividade é eles entrarem na ambulância, nós temos uma ambulância de treinamento. Então eles entram na ambulância, eles conhecem os equipamentos, eles mexem nas sinalizações, liga a sirene, liga o giroflex. Imagina. E tem o mascote, né, o Samuzinho, também, que é o nosso representante, que entrega para eles aí os materiais. Tem ambulância para recortar, tem folder de primeiros socorros, então elas recebem... Eu não sabia desse trabalho. Sim. Isso é maravilhoso. É muito legal. Então eles realmente se sentem pertencentes àquilo, né, no encerramento da atividade. Vocês já ouviram falar da escola Tia Marlene aqui em Cascavel?
da tia Marlene no trânsito, vocês já ouviram falar? É Marilene, a tia Mari. Ela era diretora aqui do Detran em Cascavel, e ela Mari. já conhece a Mari. Você conhece o trabalho que ela realizou junto às escolas, na questão do Detran, de ensinar a questão do trânsito. É lá que eles aprendem isso, que vem puxar a orelha do pai, não passar no amarelo e tal. E eles vão lá com um carrinho pequenininho que tem e tal. Tem pra eles escolinha de trânsito. Escolinha de trânsito. Eu acho isso fantástico, porque depois que a árvore cresceu, se você for endireitar o galho, você vai quebrar. Essa que é a verdade. Se a pessoa não aprendeu a ser um bom motorista, não vai ser bom motorista a vida toda. Acabou. Essa que é a verdade. Entendeu? Esses monstros que andam por aí no trânsito, muitas vezes furando sinal e tal, cortando preferencial e tal, não tiveram esse ensinamento lá atrás. Se tivesse, não estavam fazendo isso que estão fazendo. Essa é que é a realidade. E com relação a reclamações da equipe, do pessoal que vocês estão lá na linha de frente, tem reclamação, tem demanda, trazem muita demanda para vocês? Qualquer uma das duas aí? Olha, o que eu vejo é que quem trabalha na saúde trabalha porque gosta do que faz. Sim, né? Você é que nem ser professor. É igual ser professor. A gente fala que é muito o dom do profissional, né? Eu vejo que quem atua é porque gosta, né? Sim. A gente tem profissionais ali que está desde que era SAMU Só Cascavel, né? Profissionais de 18 anos de casa, né? Eu sou suspeito para dizer porque eu sou enfermeira de 17 e há 12 estou no Consamu. Certo. E gosto muito do que faço. Trabalhei já no SAMU Cascavel, né? Na UPA Tancredo. A UPA Tancredo hoje é atendida pelo Consamu, né? Exato, a gestão é feita por profissionais nossos. Quer um depoimento que eu vou dar a você? Eu passo 3 vezes por semana, mas é para me divertir, porque já cheguei na idade de me divertir, não me preocupar mais com tanto trabalhar. Mas então, para diversão, eu tenho participação num programa de rádio aqui, tem bastante audiência de manhã, o Independência News, que é das 8 às 10 da manhã. E como eu sou um jornalista muito crica nas coisas que estão erradas e tal, as reclamações vêm para mim. A pessoa, eu fui atendido em tal lugar, olha, aconteceu e tal coisa, aquilo. Eu quero dizer para você o seguinte, que não é zero, mas é quase zero o índice de reclamações hoje envolvendo a UPA Tancredo. E era um inferno, você todo dia se deparava com pessoas trazendo para você demandas lá da UPA Tancredo. Depois que o SAMU, né, assumiu a UPA Tancredo, eu digo para você que quase que zerou os problemas lá. Com relação a gostar, eu conheci um médico em Toledo, um cirurgião plástico, o Dr. Luiz Fernando. Ele abandonou a medicina e foi fazer direito. E ele falou para mim, Sérgio, deixa eu falar uma coisa para você. Eu fui na empolgação da faculdade, eu sou filho de rico, aí os riquinhos tudo comigo lá, e vão fazer, estava primeiro fazendo lá o 3º ano do 2º grau, e daí vamos fazer faculdade, vamos fazer medicina, quero ser médico e tal, isso aqui. Mas cheguei a uma conclusão. Na verdade, o meu avô é nome de fórum lá em São Paulo, interior de São Paulo. Ele falou, meu pai era desembargador, meu tio foi juiz e tal. E na minha veia estava o direito. Ele falou, e eu vou dizer uma coisa para você. Se você não gosta da saúde, não faça medicina porque médico vai ficar rico, coisa parecida, porque é o seguinte, é um sacerdócio. Se você não gostar de ser um profissional de saúde, não faça. Porque tu pode ganhar 100 mil por mês. Ele falou bem assim para mim. E você vai estar frustrado. Porque não é o que você queria fazer na vida. E quanto à professora, não tenho dúvida nenhuma, tenho sogra professora aposentada. O professor é o seguinte, se ele for pensar em dinheiro, esqueça. Ele é um sacerdócio para ele a ser professor. Entendeu? O magistério para ele é a vida dele. A minha sogra está aposentada, já está aí com 70 anos, e continua falando com a gente, dando aula para a gente como professor e tal. E ela era professora de história, de geografia, e daí vem me falar dos índios, porque eu sou contra o fato do índio não responder que nem um normal. O índio é normal como qualquer outro, porque é que tem que ter lei privilegiada e tal. Ela fala, não fala essa besteira, meu genro, você está falando bobagem, vou te explicar na história, aqui e tal. Você vê que aquilo é inerente da pessoa. Exato. E na profissão de vocês é a mesma coisa. Se não gostar, largue e vá fazer outra coisa. Até que você ganhe menos. Mas você vai ser mais feliz. E pior, é para quem vai ser atendido por alguém que não gosta daquilo que está fazendo. É pior ainda. Entendeu? Porque você vai fazer aquilo com raiva para passar de uma vez, entendeu? E a gente vê que eu tenho um médico, amicíssimo meu, foi meu cabo eleitoral, na minha campanha de 2020, o Dr. André Kancher, que é do helicóptero.
Agora ele foi para o CISOP. Antes ele estava ali na UPA do Alto Alegre, acho que é. O doutor André, ele fala de medicina, brilha os olhos dele. Ele fala de atendimento ao público, no atendimento de posto-saúde e tal, brilha os olhos dele. Então você vê que um cara desse é talhado para isso. Se não for assim, largue e vá para casa. Largue e vá para casa. Essa é a verdade. Então, em termos de demanda, vocês diriam que as demandas, elas são... existem, em qualquer situação tem demanda, mas não é nada assim pesado, não tem reclamação pesada do profissional. Eu falo que eu fico muito feliz, e eu sempre falo que a gente tem muito mais pessoas boas, parceiras, que gostam do que fazem, né? É o mínimo dos que não gostam, né? Então, assim... O que não gosta, manda para casa. Diga, meu amigo, troca de profissão. Né? Então, assim, já nesse acolhimento, a gente já fala, nessa integração com os colaboradores, a gente sempre fala assim, o profissional, ele escolheu a profissão e escolheu vir para o Consamu. O paciente e o acompanhante, ele não escolheu precisar de nós. Sim. Né? Se ele puder escolher, não quer precisar nunca. Não, porque eu falo assim, a única ocorrência, que é uma ocorrência assim, que é uma alegria, é um parto e quando dá tudo bem, certo, nasce tudo bem. E isso, na verdade, acontece todo dia, né? Exato. Nas ambulâncias do Consamu. Todo dia acontece. Né? Só que, assim, são poucas as quantidades. A maior parte dos nossos atendimentos são, por exemplo, assim, atendimento do paciente infartado, com AVC, os traumas. Como a enfermeira Indiara falou, muitos municípios não têm SIAT, então a nossa equipe atende todos os traumas também. Sim. Então, a maioria dos atendimentos nossos são atendimentos que as pessoas estão sofrendo e os familiares, consequentemente, estão sofrendo. Então, a gente há uma tensão enorme. Exatamente. Então, você tem que estar bem, né? Estar tranquilo, estar muito calmo para você conseguir fazer um bom atendimento. E qual é que é a técnica para manter essa calma? Porque vamos combinar uma coisa. O ser humano, por natureza, ele não é calmo. Por natureza, ele é apavorado. Exato. Por natureza. O que ajuda é realmente os treinamentos constantes. Então, o nosso NEP é muito atuante. Além dessa integração que se faz com todos os colaboradores, a gente tem o NEP itinerante, né? Vai nas bases, vai nas UPAs, nos hospitais que a gente faz gestão, para fazer treinamento constante. Requalificação, né? Porque quanto mais você treina, menos, né, receio e mais segurança você vai ter no atendimento. Então, a gente vê que, assim, graças a Deus, né, e a nossos colaboradores, a gente vê que a maioria atende com muito amor, muita responsabilidade. Então, assim, temos poucas reclamações, no caso de populares, e também poucas reclamações dos colaboradores quanto ao serviço. Porque eu acredito que eles estão vendo que a gente tem trabalhado para dar melhores condições de trabalho, né? Mas vocês têm hoje uma equipe que vocês diriam assim, estão satisfeitas com aquilo, com os comandados que vocês têm sob o comando de vocês como operadora do Consamu? Vocês estão... Eu vejo que no geral, sim. O nível é bom. O nível é bom. Porque realmente a gente confia na capacitação, confia no comprometimento dos nossos profissionais. Até porque, quando você comentou da questão de você conhecer pelo menos 30% do seu efetivo, né? O doutor me dizia de 30% a 50%. Nós temos uma hierarquização muito bem estabelecida. Como o consórcio ele é muito grande, né? Então, assim, a gente tem, a Jéssica tem quantos supervisores regionais? Tenho 7 supervisores regionais. Que são profissionais enfermeiros que estão distribuídos no território justamente para acolher essa demanda de quem está lá na ponta e muitas vezes não tem tanto contato com a gente. Né? Nós, enquanto núcleo de educação, eu tenho uma equipe aí de 12 instrutores que também são, né, somos uma equipe muito comprometida. Então, sempre que a gente tem atualização, sempre que a gente precisa cumprir o cronograma anual de requalificação, eles estão nessas pontas também. Tudo para quê? Pra gente manter a equipe próxima. É o intermediário de vocês. Pra manter a equipe próxima. Porque a gente precisa entender também a necessidade deles. Não adianta eu lá, enquanto responsável pelo núcleo, pensar, vou fazer um treinamento mirabolante de qualquer coisa que eu vi que é novidade. Mas não sei a necessidade que a equipe está precisando naquele momento. Você tem que se atualizar com eles. Às vezes ele está precisando de uma coisa simples, de ser acolhido uma coisa simples que eu posso oferecer na hora. Sim. Então a gente busca sempre manter essa proximidade, né, das chefias imediatas ali, justamente para acolher a demanda e tentar diminuir, né, cada vez mais, se tiver algum tipo de insatisfação, né? Que na verdade é o seguinte, vocês são uma só, cada uma de vocês aqui individualmente falando. Aí você tem lá
200 profissionais ligados a você. Se não tiver um intermediário, quando o profissional conseguir falar com você, faz 3 anos que ele está na fila esperando para falar, por quê? É só você fazer uma conta, entendeu? Dos dias úteis do ano, e você vê como é que você vai atender um por dia, como é que você vai fazer. Então tem que ter o profissional que você confia e que te traz um feedback para você. Olha, tá assim, tá assado, precisamos disso, precisamos daquilo. Entendeu? Essa aqui é a realidade. E pior, vocês não podem fazer um congraçamento, por exemplo. Vamos pegar aí uma chácara aí, vamos fazer um congraçamento, porque daí deixamos as cidades sem CONSAMU, como é que faz? Como é que vocês reúnem todo mundo aí para vamos fazer uma festa de final do ano com todo mundo com CONSAMU? Impossível. Mas por quê? Porque muita gente... Não, porque não pode deixar a UPA sem profissional, o atendimento de ambulância sem... Ainda mais em final de ano, que mais dá esse tipo de coisa, né? E sobre o negócio de nascer crianças dentro da ambulância, eu não tomei conhecimento até hoje que alguém tenha colocado o nome da ambulância, ou o número da ambulância, no nome da criança. Porque nós tivemos um presidente da República aqui que chamava-se Itamar Franco. E um dia eu estava lendo a história dele, a biografia dele, por que ele se chamava Itamar Franco? Porque a mãe dele deu à luz num navio chamado Ita, e estava no mar, entendeu? E daí juntou o nome do navio com o nome do onde nasceu o Itamar, entendeu? Tanto que ele estava em alto mar, não tem, no nascimento dele não tem um estado, uma cidade ou coisa parecida. Itamar. Eu não vi ninguém até agora botar Ita-ambulância ou coisa parecida, mas o que nasce de criança nas ambulâncias de vocês é impressionante, né? Nasce bastante. É bem recorrente. É difícil um mês que não tenha tido um parto na ambulância, né? Nunca aconteceu. E passar um mês, né? Nunca. Eu dava essa notícia quando acontecia, porque eu achava ela inédita. Daí eu parei de dar, porque eu vi que de inédito não tinha mais nada. Exato. Porque todo dia eu dizia, olha, aconteceu um fato importante, como jornalista você quer dar notícia e tal. Chegou uma hora que eu falei, não fale mais de nascimento de ambulância. Porque é uma coisa que se tornou comum. É comum. Entendeu? Vai buscar uma mulher que é gestante, ela já está com as semanas... já no ponto de bala para nascer a criança, a chance de nascer dali até o hospital é muito grande, né? Exato. E a gente vê a festa que fazem os profissionais que trazem. Eu vi agora uma policial rodoviária federal e o colega dela fizeram o nascimento aí na BR, filmar, colocar nas redes sociais, porque é uma vida, alegria, né? É uma vida que chegou, né? De satisfação, igual nós que trabalhamos, né, sempre com tensão, com aquela preocupação, né? Sim. Com as pessoas passando mal. Claro. Um nascimento, uma criança que nasce bem é uma alegria. É uma alegria, né? Você Tu não sabe o que ele vai ser lá na frente, de repente ele vira um presidente da República, nem o nosso aí, daí, mas tu não sabe disso. Exato. Quando nasce, né? Você imagina o melhor para ele, né? Exato. Aí tá nascendo, quem sabe, um grande cientista, um grande profissional da medicina, entendeu? Da educação e tal, porque a gente sempre pensa no melhor, né? Exato. Então, e uma criança que chega é uma criança que chega, né? É por isso que a minha mãe me ensinou isso há muitos anos atrás, a minha falecida mãe, eu nunca mais esqueci. Ela teve só parto natural. Naquele tempo, para fazer cesariana, é só se estivesse morrendo. E a minha mãe dizia o seguinte, toda aquela dor imensa, ela desaparece num piscar de olhos quando a criança chora. A criança chora, o médico traz perto do teu rosto toda a dor que você estava sentindo, que era algo assim fora do comum, apaga-se da sua memória. A mãe dizia isso, entendeu? Porque é a alegria, né, de colocar uma criança no mundo. Jéssica e Janara. Indiara. Eu agradeço muito a vinda de vocês aqui, acho que foi um papo legal, ficamos em 45 minutos conversando de experiências importantes para a população e para humanizar. Eu quero dar os parabéns à Fran, ao João, a toda a equipe lá na área administrativa do CONSAMU, porque eles têm que fazer mais e usem mais aqui o nosso espaço para a gente humanizar o atendimento perante a população, entendeu? Para que a população entenda que aqui tem uma mãe, tem uma esposa, tem um ser humano, ali tem outra. Exato. Entendeu? Nós não estamos falando, não é um robô, não é uma máquina que você aperta o botão e a máquina trabalha, não. São pessoas movidas por emoções. Pessoas que também têm problemas nas suas casas, que também têm problemas nas suas vidas. Muitas vezes a sua mãe está lá convalescendo na cama, com câncer ou coisa parecida, e ela está deixando a mãe de lado, deixando a avó de lado para sair e salvar a vida de outras pessoas que ela nunca viu na frente e que talvez ela nunca mais vai ver, porque vai lá no atendimento e tal, lá para o hospital, entendeu? Muitas vezes a gente ouve pessoas que voltam para entregar um buquê de flores, para agradecer o que fizer, principalmente quando nasce criança a gente vê isso, entendeu?
Mas outras, você nem sabe mais o nome, entendeu? Foi um atendimento que você deu, mas você deu aquele atendimento como se fosse único. Você deu com amor, com carinho, com atenção. Então é importante para a população entender que SAMU são coisas que existem, estão à disposição da população, mas são serviços prestados por seres humanos. Entendeu? Eu enlouqueço quando eu fico sabendo que um cara foi mal, uma pessoa foi mal educada numa UPA, num posto de saúde com um funcionário. Eu falo, mas cara, o que culpa o funcionário tem do problema que você está passando? Mas minha mãe está quase morrendo. Sim, mas e daí? Ele está ali fazendo o que pode para salvar tua mãe. Entendeu? Então, quando eu fico sabendo que algum palhaço aí, entendeu? Quebrou o hospital, quebrou a UPA e ameaçou os enfermeiros, eu falo, mas cara, tá com vontade, vai no campo de futebol e xinga os jogadores lá, fica lá sentado na plateia, lá gritando os jogadores. Mas não é pro profissional de saúde que está ali trabalhando, está ali se esforçando. Que nem a professora que chama o pai para reclamar do que o filho está fazendo, e o pai fica bravo com a professora, sabe? Umas coisas. Mas, infelizmente, o mundo é feito de pessoas ignorantes também. Também. A gente tem que conviver. Foi um prazer tê-la aqui, que vocês continuem sendo esses anjos sem asas que estão por aí atendendo a população e que vocês sejam bem-sucedidos em todos os atendimentos de vocês e que possam cada dia salvar uma vida a mais, que sem dúvida alguma é o papel de vocês. Que bom. Amém. Obrigada. A você, meu caro internauta, foi um prazer tê-lo conosco nesse bate-papo aqui com essas duas moças do CONSAMU e que mostraram a vocês mais um pouquinho do que é o CONSAMU. Teve aqui o João esses dias, mostrou para vocês, agora ela mostrou, não me lembro se o João tinha falado dessas mais de 1000 pessoas aí que comportam o total do consórcio. Eu acho que não tinha tocado nesse assunto, é bastante gente, hein? É muita gente saindo de casa todos os dias de manhã cedo para atender o que eles não sabem que vão atender. É diferente, tem o que sai, eu vou lá agora na Gazeta gravar um podcast com duas moças lá do CONSAMU, eu sei o que estou vindo fazer. Elas saem de casa, elas e os enfermeiros, os motoristas, sem saber o que vai acontecer durante o dia. A qualquer momento vai tocar o telefone, alguém vai chamar e eles vão sair para o trânsito correndo para ir em busca do atendimento a mais um ser humano, mais um ferido, mais uma pessoa que sofreu algum tipo de necessidade de atendimento. Então, respeite esses profissionais. Quando você ouvir a ambulância, faça que nem eu subo na calçada. Eu medo o carro em cima do que tiver pela frente para abrir caminho, porque eu não sei o que está ali dentro. Aliás, não sei se o que está ali dentro de repente é alguém da minha família, entendeu? E que o cara não está andando naquela velocidade com a ambulância com a sirene ligada, porque ele quer chamar a atenção da cidade, não, ele está pedindo, pelo amor de Deus, saindo da frente que eu preciso chegar o mais rápido possível para o atendimento. Então sempre dê a sua colaboração. Ouviu uma ambulância? Pare, saia para o lado, abra caminho e deixe o pessoal passar, entendeu? E também os urubus, né? Que vem um acidente e daí vão tudo em volta ali do ferido. Saiam, deixe os profissionais virem, encostar a ambulância e poder atender com liberdade. Com liberdade. Porque a curiosidade matou um gato já. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.